Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. O próprio Deus, o único. 3. A autoridade de Deus. 2. Ninguém pode mudar o fato de que Deus tem soberania sobre o destino humano. Depois de ouvirem tudo o que acabo de dizer, a ideia de vocês sobre o destino mudou? Como vocês entendem o fato da soberania de Deus sobre o destino humano? Falando em termos simples, sob a autoridade de Deus, toda pessoa aceita ativa ou passivamente sua soberania e seus arranjos. E, como quer que ela lute no curso de sua vida, não importa quantas sendas tortuosas ela percorra, no fim, retornará à órbita de destino que o Criador traçou para ela. Isso é a insuperabilidade da autoridade do Criador, o modo de a sua autoridade controlar e governar o universo. Esta é a insuperabilidade, esta forma de controle e governança que é responsável pelas leis que ditam as vidas de todas as coisas, que permitem que os humanos transmigrem repetidas vezes sem interferência, que fazem o mundo girar regularmente e avançar, dia após dia, ano após ano. Vocês têm testemunhado todos esses fatos e os compreendem, quer superficialmente, quer em profundidade. A profundidade de sua compreensão depende de sua experiência e seu conhecimento da verdade, bem como de seu conhecimento de Deus. Quão bem você conhece a realidade da verdade, quanto você tem experimentado as palavras de Deus, quão bem você conhece a substância e o caráter dele. Isto representa a profundidade de sua compreensão da soberania e dos arranjos de Deus. A existência da soberania e dos arranjos de Deus depende de os seres humanos se submeterem a eles? O fato de Deus possuir essa autoridade é determinado pelo fato de a humanidade se submeter ou não a ela? A autoridade de Deus existe independentemente das circunstâncias. Em todas as situações, Deus dita e arranja todo o destino humano e todas as coisas de acordo com seus pensamentos, com seus desejos. Isto não mudará porque os humanos mudam e independe da vontade do homem, não podendo ser alterado por quaisquer mudanças de tempo, espaço e geografia, pois a autoridade de Deus é sua própria substância. Que o homem seja ou não capaz de conhecer e aceitar a soberania de Deus e de submeter-se a ela, não muda de maneira alguma o fato da soberania de Deus sobre o destino humano. Isto é, seja qual for a atitude que o homem tome quanto à soberania de Deus, ela simplesmente não pode mudar o fato de que ele tem soberania sobre o destino humano e sobre todas as coisas. Mesmo que você não se submeta à soberania de Deus, Ele ainda comanda seu destino. Mesmo que você não possa conhecer a sua soberania, a autoridade dele ainda existe. A autoridade de Deus e o fato da sua soberania sobre o destino humano independem da vontade humana, não mudam de acordo com as preferências e escolhas do homem. A autoridade de Deus está em toda parte, a toda hora, a todo instante. Se o céu e a terra passassem, a autoridade dele jamais passaria, porque ele é o próprio Deus. Ele possui a autoridade única e sua autoridade não é restrita ou limitada por pessoas, eventos nem coisas, pelo espaço nem pela geografia. A todo momento Deus exerce a sua autoridade, mostra seu poder, continua sua obra de gestão como sempre. A todo momento, ele dirige todas as coisas, provê a todas as coisas, orquestra todas as coisas, como sempre fez. Ninguém pode mudar isso. É um fato. Tem sido a verdade imutável
desde tempos imemoriais. Atitude e prática corretas para quem deseja submeter-se à autoridade de Deus. Com que atitude o homem deveria conhecer e considerar agora a autoridade de Deus, o fato da soberania de Deus sobre o destino humano? Eis um problema real com o qual toda pessoa se depara. Em face de problemas da vida real, como você deveria conhecer e entender a autoridade de Deus e sua soberania? Quando você não sabe entender, manejar e experimentar esses problemas, que atitude você deveria adotar para mostrar sua intenção, seu desejo e sua realidade de submeter-se à soberania e aos arranjos de Deus? Primeiro, você deve aprender a esperar. Depois, você deve aprender a buscar. Em seguida, você deve aprender a submeter-se. Esperar significa esperar o tempo de Deus, aguardar as pessoas, os eventos e as coisas que Ele arranjou para você, esperando que a sua vontade paulatinamente se revele a você. Buscar significa observar e compreender as intenções ponderadas de Deus para você por meio das pessoas, dos eventos e das coisas que Ele dispôs, entender a verdade por meio deles, compreender o que os seres humanos devem realizar e os caminhos em que eles devem se manter, compreender quais resultados Deus pretende alcançar nos humanos e quais realizações Ele pretende atingir neles. Submeter-se, claro, refere-se a aceitar as pessoas, os eventos e as coisas que Deus orquestrou, aceitar a sua soberania e, mediante ela, chegar a saber como o Criador dita o destino do homem, como Ele provê ao homem a sua vida, como Ele trabalha a verdade no homem. Todas as coisas sujeitas aos arranjos e à soberania de Deus obedecem a leis naturais e, se você resolver deixar Deus arranjar e ditar tudo por você, você deve aprender a esperar, deve aprender a buscar, deve aprender a submeter-se. Esta é a atitude que quem quiser se submeter à autoridade de Deus deve tomar. A qualidade básica que deve possuir toda pessoa que quiser aceitar a soberania e os arranjos de Deus. Para manter tal atitude, para possuir tal qualidade, vocês devem trabalhar mais arduamente e só assim poderão entrar na verdadeira realidade. Aceitar Deus como seu único mestre é o primeiro passo para alcançar a salvação. As verdades referentes à autoridade de Deus são verdades que toda pessoa deve considerar seriamente, deve experimentar e compreender com o coração, pois essas verdades têm relevância para a vida, o passado, o presente e o futuro de toda pessoa e as conjunturas cruciais que se deve atravessar na vida, o conhecimento do homem sobre a soberania de Deus e a atitude com a qual ele deve enfrentar a sua autoridade e, naturalmente, o destino final de toda pessoa. Por isso, é preciso dedicar a energia de uma vida inteira a conhecê-las e compreendê-las. Quando você levar a autoridade de Deus a sério, quando aceitar a soberania de Deus, chegará paulatinamente a perceber e entender que essa autoridade existe de fato. Mas se você nunca reconhecer a autoridade de Deus e nunca aceitar a sua soberania, não importa quantos anos viva, não ganhará o menor conhecimento da soberania de Deus. Se você não conhecer e compreender verdadeiramente a autoridade de Deus, quando chegar ao fim da estrada, mesmo se tiver acreditado em Deus durante décadas, sua vida não terá nenhum resultado visível. Seu conhecimento da soberania de Deus sobre o destino humano será inevitavelmente nulo. Isso não é algo muito triste? Portanto, não importa quanto você tiver caminhado na vida, não importa a sua idade atual,
Não importa quanto restar da sua jornada. Primeiro, deve reconhecer a autoridade de Deus e levá-la a sério. Aceitar o fato de Deus ser seu único mestre. Alcançar conhecimento e compreensão claros e precisos dessas verdades concernentes à soberania de Deus sobre o destino humano é lição obrigatória para todo mundo. É a chave para se conhecer a vida humana e alcançar a verdade. É a vida e a lição básica do conhecimento de Deus que todo mundo enfrenta a cada dia e que ninguém pode evitar. Se algum de vocês desejar tomar atalhos para alcançar essa meta, então eu digo a você que é impossível. Se você quiser escapar da soberania de Deus, isso é ainda mais impossível. Deus é o único Senhor do homem. É o exclusivo mestre exclusivo do destino humano, de modo que para o homem é impossível ditar seu próprio destino, é impossível para ele superá-lo. Por maiores que sejam as habilidades de alguém, não se pode influenciar e muito menos orquestrar, arranjar, controlar ou mudar o destino de outrem. Só o próprio Deus único dita todas as coisas para o homem, porque só ele possui a autoridade exclusiva que exerce soberania sobre o destino humano. E por isso, só o Criador é o mestre exclusivo do homem. A autoridade de Deus tem soberania não só sobre a humanidade criada, como também sobre seres não criados que nenhum ser humano pode ver, sobre as estrelas, sobre o cosmo. Este é um fato incontestável, um fato que realmente existe, que nenhum ser humano nem coisa pode mudar. Se alguém ainda estiver insatisfeito com as coisas do jeito que estão, acreditando que tem algum talento ou habilidade especial e ainda pensando que pode dar sorte e mudar suas circunstâncias atuais ou então evitá-las. Se você tenta mudar seu próprio destino por meio de esforço humano e assim sobressai aos outros e ganha fama e fortuna, então eu lhe digo, você está tornando as coisas difíceis para si mesmo. Está só procurando problemas. Está cavando sua própria cova. Um dia, mais cedo ou mais tarde, você vai descobrir que fez a escolha errada, que seus esforços foram desperdiçados. Sua ambição, seu desejo de lutar contra o destino e sua própria conduta escandalosa o levarão por um caminho sem retorno, e você pagará um preço amargo por isso. Embora agora você não veja a gravidade da consequência, à medida que experimentar e apreciar cada vez mais a fundo a verdade de que Deus é o mestre do destino humano, aos poucos você chegará a entender, a perceber o que estou falando hoje e suas reais implicações. Que você tenha verdadeiramente um coração e um espírito, que seja uma pessoa que ama a verdade, depende do tipo de atitude que toma com relação à soberania de Deus e à verdade. E, naturalmente, isso determina se você pode realmente conhecer e compreender a autoridade de Deus. Se nunca na vida sentiu a soberania de Deus e seus arranjos, e muito menos reconheceu e aceitou a sua autoridade, você será totalmente inútil. Será sem dúvida objeto de detestação e rejeição de Deus, graças à senda que tomou e à escolha que fez. Todavia, aqueles que, na obra de Deus, puderem aceitar a sua provação, aceitar sua soberania, submeter-se à sua autoridade e paulatinamente ganhar a experiência real de suas palavras, terão alcançado real conhecimento da autoridade de Deus, real compreensão da sua soberania e terão se tornado verdadeiramente sujeitos ao Criador. Só tais pessoas terão sido salvas verdadeiramente, porque elas conheceram a soberania de Deus, porque a aceitaram. Sua apreciação e sua submissão ao fato da soberania de Deus sobre o destino humano é real e precisa. Quando enfrentarem a morte, elas serão capazes, como Jó, de ter uma mente que não teme a morte, de se submeterem às orquestrações
e aos arranjos de Deus em todas as coisas, sem escolha individual, sem desejo individual. Somente uma pessoa assim será capaz de voltar para o lado do Criador como um verdadeiro ser humano criado.